Oi pessoal, então nós estamos dando início aqui à nossa aula 14 para um sexto ano B na matéria de História. Aula 14 para o sexto ano B na matéria de História. E é aqui nós estamos finalizando o nosso módulo 8, os primeiros povoadores do atual território brasileiro, certo? E aí nós vamos ter a nossa compreensão da multiplicidade étnica que existe ainda hoje sobre os grupos indígenas que vivem no Brasil, tá? Lembrando que aqui a gente está observando o território brasileiro, certo? Então a gente está falando da população indígena do território brasileiro especificamente. E essa população indígena já é múltipla, já é responsável por uma diversidade gigantesca. Então nós temos ali muitos povos indígenas no Brasil. Então, os indígenas no Brasil estão divididos em centenas de povos. Cada um tem a sua própria cultura, sua língua e seu modo de organização social e política. Esses povos se relacionam com o meio ambiente e com o restante da sociedade brasileira de muitas formas. E aí a grande questão que ainda existe hoje na nossa sociedade é enxergar que o índio só se caracteriza-se como índio se ele vive da mesma maneira que esses agrupamentos viviam lá no nosso final do século XV, início do século XVI. Se os meus grupos indígenas não vivem daquela forma, eu não os considero como indígenas. Eu não os vejo como indígenas. Isso é um grande erro, certo? Até porque a gente tem que compreender que esse movimento indígena, ele se modificou, ele se transformou. Ele não ficou parado, ele não ficou preso no tempo. Pelo contrário, esses agrupamentos indígenas, eles viveram seu processo de transformação, eles viveram seu processo de modificação. Então, ainda hoje existe essa diversidade indígena, ainda hoje existe essa multiplicidade cultural, mas nós temos que entender que o indígena, ele se encontra integrado à nossa vida social. O indígena, ele se encontra integrado à nossa realidade, ao nosso cotidiano. Nós achamos que o índio é aquele cara que anda pelado na floresta. Vamos tomar cuidado com essas falsas imagens, certo? Porque quando a gente pensa isso, a gente não dá direito ao índio de evoluir, certo? Então, a cultura indígena, principalmente a questão da língua indígena, grande parte dessa diversidade, ela já se perdeu no tempo. Porque quando os portugueses eles chegam no Brasil, eles não enxergam a cultura e o idioma indígena como algo importante a ser preservado. Eles não valorizam essa cultura. Então, muitas das expressões indígenas, elas já se perderam com o tempo, elas já foram abandonadas com o tempo. Requer a nós, então, darmos o devido valor à cultura que ainda sobrevive, certo? Então, quando a gente fala de troncos indígenas, muitos idiomas indígenas são semelhantes entre si, porque têm a mesma origem. Nesse caso, dizemos que pertencem a um tronco ou uma família linguística. Dentre os troncos ou famílias linguísticas, podemos destacar o Tupi-Guarani, o Macro-G, o Aruaque, o Pano, o Caribe, o Tucano, o Yanomami e o Ticuna. Alguns grupos, em razão do contato intenso com os não indígenas, falam somente o português. Um indígena continua a ser um indígena ainda que viva em uma cidade e fale português. Se ele é descendente e se reconhece como tal, pratica rituais próprios de seu grupo de origem e mantém certas crenças de seus ancestrais, não perde a sua identidade.
em outro local. E isso nós muitas vezes não entendemos, certo? O indígena é indígena independente do lugar que ele esteja. O indígena ele é indígena se ele vive no meio da floresta dentro de uma oca ou se ele vive em uma grande cidade e trabalha em uma empresa multinacional. A sua cultura e a preservação dos seus hábitos culturais é o que o fazem indígena, certo? E aí quando a gente fala dos terras indígenas no Brasil existe a preservação por lei das reservas. O que são as reservas indígenas? São terras de preservação natural que de concessão a tribos. Ou seja, são regiões onde grupos indígenas vivem livremente e têm direito de praticarem a sua cultura sem que sejam discriminados, certo? E a reguladora pela preservação dessas terras indígenas no Brasil é a FUNAI, é a Fundação Nacional do Índio. A FUNAI, então, é a instituição governamental responsável pela preservação da cultura indígena. Ela é responsável pela preservação dessas comunidades, pela preservação da sua história e da sua tradição, certo? Quando a gente vê na internet, vê no Face, índio não é fantasia, entender que o indígena ele não é um personagem da história, ele é um personagem da história no sentido literário, mas ele é um personagem da nossa vida social, ele está na nossa sociedade e muitas vezes ele não foi respeitado historicamente, então requer a nós darmos o lugar de direito a esses grupos tão importantes e que influenciaram. Lembra que a gente já falou isso sobre formação da população? São grupos de suma importância porque eles influenciaram a nossa formação social, eles influenciaram a formação do que é hoje cultura brasileira, certo? Então vai ficar para vocês como exercícios a nossa atividade 2 da página 141, os testes da 141 e 142 e o em casa da página 142. Certo, pessoal? Façam as atividades, o em casa no caderno. Respondam, coloquem data nas atividades e me enviem pelo aplicativo Vindimo. Quem está me devendo alguma coisa, aproveite e faça e me envie, certo? Então, quem estiver devendo lição, faça e me envie pelo aplicativo Vindimo. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.